Sejam muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso primeiríssimo, Diogo, episódio do nosso podcast preferido. É isso aí, estou eu aqui, Hugo Anastácio, e meu amigo Diogo Santos, para começar esse, como que eu vou dizer, Diogo, esse belíssimo... né? Lindo, maravilhoso. Maravilhoso projeto que é o podcast preferido. É só o primeiro de muita coisa, muito conteúdo bom que tá chegando por aí. É ou não é, Diogo? Nasceu esta criança! Esta criança que foi gerada com muito amor e carinho. Muito bom estar aqui, tirando do papel mais um projeto que é o podcast preferido. Mas, Hugo, já começando, entrando na esfera do podcast preferido... Diga aí! Só pra gente entender por que o nome preferido. Rapaz, vamos lá. Por que esse nome preferido? Podcast preferido. Diogo, a verdade é o seguinte, acho que é uma resposta até tranquila de te dar agora. Uma resposta fácil, né? Me convença. Vamos lá. Rapaz, nós estamos trabalhando tanto, nós estamos suando tanto a camisa para conseguir fluir esse projeto novo, né, que a gente está colocando em prática agora. Que, na verdade, o nosso desejo que a gente quer trazer para esse projeto é o seguinte, que a gente faça conteúdos aqui tão bons, Diogo, mas de tanta relevância que em pouquíssimos dias, em pouquíssimos minutos, na verdade, a partir do momento que a pessoa começar a assistir esse primeiro episódio aqui, ele vai se tornar o seu podcast preferido. É por isso, é porque a gente quer fazer esse conteúdo virar o podcast preferido de toda essa nossa audiência. Agora sim, Hugo, sendo bem honestos, né? Se a gente for analisar, mais um podcast na humanidade, você realmente acha que a humanidade precisa de mais um podcast? Rapaz, se eu te falar que eu acho que sim, Diogo. Né? De mais um não, de mais alguns. Concorda comigo? Alguns. De mais alguns. O que acontece, Diogo? A gente vê muito podcast por aí, né? Tem muito conteúdo bom. Mas a gente também vê muito conteúdo ruim, na verdade, né? No seguinte sentido, de serem conteúdos, às vezes, que você não tem condições de sentar com a sua família, às vezes, para assistir, né? De, às vezes, né, o conteúdo ali ser tão... né, vazio, superficial. Vazio, né? E, às vezes, a produção até é legal, né? Sim, às vezes você tem verdade. um conteúdo bom de imagem, áudio... equipamentos de ponta, mas você vai olhar o conteúdo e é um conteúdo que às vezes é difícil você compartilhar com alguém. É complicado. Isso é um assim, fato. É difícil justamente você compartilhar. Às vezes você vê um conteúdo que você não tem condições de enviar, às vezes, para um amigo, para uma amiga, né, para um primo, para um irmão, porque você fala, cara, as palavras que essa pessoa usa, né, o jeito que ela conduz as coisas, às vezes é tão ruim nesse sentido. Né, e o nosso entendimento aqui, o nosso desejo, é justamente isso, trazer conteúdos de relevância, conteúdos interessantes, conteúdos descontraídos, conteúdos leves, que você tenha condições de compartilhar com quem quer que seja, de sentar com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, né? E poder assistir isso tranquilamente. Eu vou poder assistir com a Maitezinha? Com certeza, a Maitezinha vai dar altas gargalhadas assistir na hora que ver o nosso conteúdo. Isso é muito importante, isso é importante, isso é uma garantia nossa. Exato. Um conteúdo... E sem ser chato, né? Sem ser chato. Uma garantia não, é um compromisso, Diogo. Além, uma garantia não, é também uma garantia, né? Mas além disso, é um compromisso nosso. Acho que o que a gente está produzindo aqui, a gente está pautando muito nisso, né? Isso fez parte da base do que a gente construiu aqui, né? E assim, as pessoas têm uma tendência de achar que o que é bom no sentido, falando aí de conteúdo, né? Tem que necessariamente ser chato, né? Não precisa disso. A gente pode fazer um conteúdo relevante, interessante, sem ser, sabe, aquele negócio formal, sem ser muito chato, sem ser pedante, né? Vamos dizer assim. Exato. É por aí. O caminho é esse. E, Hugão, a gente sabe que, né, talvez a galera da década de 2000, né? Vamos pôr aí, que nasceu nos anos 2000, já saiba o que é um podcast. Mas a galera, assim, né? Eu tô aí entre os 2005, nascimento da unidade. Mas a galera lá da década de 90, 80... Opa, chegou na minha. Às vezes pode perguntar o que é um podcast. Tem gente que ainda não sabe o que é um podcast, né? Você que é mais da área, explica pra gente aí o que é um podcast. Então, Diogo, vamos deixar toda a parte técnica de lado e vamos ser prático nessa resposta. Um podcast nada mais é do que um bate-papo, né? Igual isso que a gente está fazendo aqui agora, porém um bate-papo que seja saudável, que seja construtivo, que traga boas ideias e que a pessoa possa justamente trazer um conteúdo legal
e esse conteúdo possa ser divulgado. Né? Consequentemente, para produtores de conteúdo, ele é interessante. Né? Para profissionais liberais que precisam produzir conteúdo, é interessante. Para empresas que precisam produzir conteúdo, é interessante. Para todo mundo que precisa estar na internet, é um modelo de conteúdo interessante. Sem ser formal também, sem né? ser formal, sem usar da formalidade. E assim, é um modelo, digamos que mais tradicional que é utilizado aqui no Brasil, né? Do podcast, do videocast, né? Então, ele sendo gravado aqui. É esse modelinho que a gente montou aqui também, né? Então, isso daqui é um modelo tradicional, digamos assim, mas ele também pode ser feito em outros formatos, né? E que parece que tem algumas referências do rádio também, né? Sim, exato. Você trazer como se você filmasse um programa de rádio, é mais ou menos mas que por não aí, está no né? rádio, É mais né? ou menos por aí. Então, a gente trazendo justamente as questões práticas, as pessoas entenderem, né? É justamente por aí. É o que já era feito no rádio. Né? Porém, agora em formato de vídeo, e aí a gente traz também todo esse contexto de colocar uma arquitetura legal, bonita, para ficar atrativo, né? Então, assim, isso tudo faz parte do visual, então a gente tem que juntar as coisas, né? Isso tudo a gente junta no podcast. Agora, olha só, quando a gente fala do podcast preferido, ele vai ser um podcast nichado para um público específico? Não necessariamente, Hugo. Nós vamos trazer aqui conteúdos de diversas áreas diferentes, mas eu acho que o que a gente está construindo é justamente que todos esses conteúdos sejam conteúdos que acrescentem na vida das pessoas, que elas cresçam com aquilo ali, né? E em dados momentos que elas até se divirtam, né? Que seja um momento tranquilo para elas sentarem e assistir uma coisa mais descontraída, mas que tenha sempre um assunto que ajude as pessoas a crescerem nas mais diversas áreas. Profissional, familiar, enfim. Né? Seja relevante, né? Seja Traga algum conteúdo que vai agregar para quem realmente estiver assistindo. Exato, né? por aí. Porque às vezes as pessoas falam tanto, a gente perde tanto tempo ali no celular. Né? Se você estiver ali, que seja consumindo conteúdo que tenha relevância e que de fato te acrescente algo. Mesmo. Agora sim, para quem porque a gente tem um podcast preferido, né? E tem o estúdio preferido, que é algo que a gente vai falar aqui também. Mas para quem tem algum profissional, tem algum conteúdo que gostaria de produzir, na sua visão, qual que é a vantagem de um podcast? A grande vantagem do podcast é você conseguir juntar a produção de uma grande quantidade de conteúdos, às vezes em apenas um podcast. Né? Eu trabalho com isso há muito tempo. Né, nessa área de produção e tudo, a gente produz conteúdo para a internet de maneira geral há muitos anos. Né, e o podcast ele facilita muito isso. Porque aqui, por exemplo, desse podcast que a gente está gravando, a gente pode conversar aqui 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Né? Tem podcast que dura até mais do que isso. Mas desses minutos de conversa aqui, eu vou extrair mais diversos outros conteúdos menores. Então, ao mesmo tempo que a pessoa que gravou tem um conteúdo raiz, que a gente chama, que é esse conteúdo completo. Quem for, né, por exemplo, no nosso canal do YouTube vai estar assistindo esse vídeo por completo. Nessa mesma produção, a pessoa também pode extrair diversos vídeos menores, que a gente costuma chamar dos Nutellas, né, que são aquelas pílulas menores, aquele conteúdo pequenininho, fácil de ingerir, né, e tal. Você falou Nutella, eu já gostei. Já gostou, mas né? Então, é um vídeo curtinho. A ideia é justamente essa. A ideia do Nutella é mostrar que é um conteúdo de fácil aceitação do público. Acho que é difícil você encontrar alguém que não gosta de Nutella, né? Então o apelido para esse videozinho é justamente esse. Quando tem um videozinho ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, é fácil da pessoa aceitar aquilo ali e assistir com muita facilidade. Até o momento que ela goste tanto dos seus conteúdos pequenininhos, de 1 minuto, de alguns segundos, de 2 minutos, que ela fala, cara, eu preciso saber mais desse assunto. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso daqui, eu quero consumir um pouco mais desse conteúdo. Aí ele vai te procurar os conteúdos maiores, ele acaba caindo nos seus conteúdos raiz, digamos assim, que são os maiores. Então, a grande vantagem é por aí. Tá. E legal, então assim, a gente tem o podcast preferido, mas também tem a estrutura do estúdio preferido. Né? Então, se eu entendi bem, o cara que hoje às vezes tem um conteúdo maneiro, o cara é um profissional da saúde, sei lá, das mais diversas áreas, e quer produzir um conteúdo, mas não sabe por onde, ele pode procurar o estúdio e toda a produção para o seu conteúdo. Né? E eu acho que é muito comum, às vezes, principalmente o cara que está começando, né? Ele fala assim, eu sou bom numa área e eu queria divulgar, ganhar isso em escala. Mas às vezes o cara não sabe produzir. Aí vai fazer um conteúdo em casa, às vezes não faz um conteúdo tão, né, com uma qualidade
tão boa, aí vem aquela pessoa, critica e você dá aquele passo para trás, né? Acho que é muito isso que acontece. Sim, sim. Então, se o cara procurar o estúdio, minimamente ele vai ter um conteúdo ali com qualidade de imagem, áudio, né? Exato, E exato. que vai Isso mesmo. fechar as arestas quando se trata de um cara que está começando na internet, não é isso? Por E aí. assim, quando a gente fala de produção, fala um pouquinho pra gente do estúdio, né? Como é que é Sim. a ideia do estúdio, o serviço que o estúdio vai Então, fornecer? o estúdio preferido, né? A gente está aqui para produzir, Diogo, qualquer tipo de conteúdo para a internet que a pessoa precise. Então nós temos aqui essa sala, né? Esse local aqui onde nós estamos gravando, que ele é focado especificamente na produção de podcast, né? A produção tradicional do podcast. Mas nós temos, né, o outro ambiente nosso que a gente deixou um ambiente modular, digamos assim. Entendi. Né? O que é esse ambiente modular, gente? Esse ambiente é para você, por exemplo, produzir o seu curso, né? Então nós estamos preparados para produzir infoprodutos. Hugo, eu preciso montar um escritório. Eu não tenho um escritório onde eu possa gravar e eu preciso montar. A gente pega Monta os móveis tudo. e monta um Tá. escritório nesse local modular, digamos assim. Hugo, eu preciso gravar determinado produto X, determinado produto Y que eu tenho que lançar. Eu preciso fazer o meu lançamento, a minha live de lançamento, o meu webinário aí. A pessoa que produz conteúdo vai saber do que eu estou falando. Eu preciso disso. Nós vamos para esse outro ambiente e a gente prepara o ambiente todo para a necessidade deste cliente. Então, de forma personalizada. O cara chega e fala assim, Exatamente. eu não quero fazer um podcast, eu quero fazer uma videoaula. A gente vai e faz a adaptação da estrutura para a necessidade dele, né? Vamos dizer assim. Exatamente, é por aí. O Maravilha. estúdio é justamente para isso, para atender o que a pessoa precisar a respeito da produção de conteúdo dela para a internet ou para infoproduto. Agora eu quero que você me convença a vir gravar no estúdio preferido. Por que o estúdio preferido? Rapaz, estúdio preferido, jogo, a gente tem uma Você acha que excelência. só o nome já vai convencer? Só o nome já convence. Já convence, né? Então, se é o meu preferido, é lá que eu tenho que ir. Não tem outra questão. Mas assim, a gente montou uma estrutura, né, no estúdio preferido com muito carinho, com muita dedicação, né, Diogo? A gente escolheu a dedo os nossos equipamentos, né? Então os equipamentos aqui são de extrema excelência, equipamentos de ponta, né? As nossas câmeras, microfones, enfim, a nossa estrutura, foi tudo muito bem pensado. A gente tem uma equipe também que está trabalhando com a gente que é fenomenal. Tem uma diretora aí que me Tem falaram. uma diretora, cara, que ela é top de linha, Diogo. Fera é ela. aquela pessoa que, tipo assim, quem produzir aqui com a gente pode ter certeza Entendi. que não vai sair daqui com conteúdo que o faça passar vergonha lá fora. Se tem a assinatura dela, É porque ficou tem bom. um padrão de qualidade. Tem. Entendi. É porque ficou bom. Porque se não ficar bom, ela vai te fazer repetir 1, 2, 3, 5 vezes. Isso é muito válido, muito importante, né, Diogo? Você ouvir a crítica antes da produção. Exato, Porque o que normalmente acontece, você pega o conteúdo, leva pra internet, todo mundo vem criticar e você fica com receio. Sim. Aí trava, não quer produzir mais conteúdo. Aí fala, não, é crítica construtiva. Não, não é crítica construtiva. Aqui você vai ter uma crítica construtiva que vai ser antes da tua produção para que o teu conteúdo realmente vá minimamente com um padrão de excelência muito grande para a internet. É isso mesmo, né? é isso mesmo. Então, assim, eu acho que na verdade é essa junção, né, Diogo, de todas as questões. Né, de tudo que a gente preparou aqui com excelência, com toda a equipe que tem para produzir, com todas as soluções que a gente tem para oferecer, né, uma solução completa. Se a pessoa não tiver criado a marca dela ainda, a gente vai criar a marca dela. Não tenho habilidade com câmera. Não dá para vir também? Não tem problema algum. Entendi. Porque não vai precisar manusear nada, fazer nada. A nossa equipe vai fazer tudo para a pessoa. Tá. A pessoa só precisa vir com o conteúdo dela na cabeça, no celular anotadinho, ou no papel, enfim. Ela só precisa trazer o conhecimento dela. Tá. O restante, toda a solução a gente tem aqui para as pessoas. Sou ruim para falar, sou meio travado, não tenho habilidade ali, nunca gravei nada. Dá para gerar conteúdo também? Com certeza. Legal. Absoluta Muito maneiro. que dá. Muito maneiro. Sem dúvida nenhuma. É tudo questão de prática, Diogo. Mas não é simplesmente uma prática de tipo, vou ficar tentando até conseguir. Não. É uma prática direcionada, bem conduzida, com as pessoas que estejam atrás das câmeras, que saibam te conduzir para essa produção de conteúdo. Legal. Entendeu? Então caminha por aí. E eu acho que um diferencial seria bom gosto e bom senso. Excelente. Né? Eu acho, e a gente tem conversado muito, né, Hugo? Não adianta você ter
o maior volume de recursos possível, mas não tendo bom gosto. Né? Às vezes a gente vê estruturas que tiveram um investimento financeiro alto, mas que não necessariamente tem bom gosto. Então, acho que tudo é muito pautado por essa linha, né? Bom gosto e bom senso também para você entender se aquele conteúdo tá legal, tá relevante, não tá ofensivo, não está fugindo ali dentro do escopo de trabalho que a gente planejou, né? Sim, é por aí, é verdade. E são dois dos pilares, né, que a gente tem falado muito e é onde a gente tem se baseado para a gente produzir tudo que a gente tem produzido aqui. Agora, aonde nós estamos? Onde está o estúdio preferido? Fácil de nos localizar, Diogo. Nós estamos na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Legal. Né? Literalmente, digamos que é onde tudo acontece em Volta Redonda, sim. Né? Então, estamos perto aqui do Cider Shopping, um local privilegiado. Verdade. De fácil acesso, de fácil estacionamento, né? Enfim, para qualquer pessoa localizar, qualquer pessoa da região, do estado do Rio, que quiser vir aqui gravar com a gente, vai localizar a gente, vai nos encontrar muito facilmente. Então, isso não vai ter problema também. Tá. E aí, assim, para conhecer a estrutura, como é que faz? Para bater um papo, marcar, ver como funciona? Sim. Qual seria o caminho? A gente está fazendo tudo agendado aqui, Diogo, porque a gente quer dar uma atenção especial para cada cliente que chega aqui. Legal. Né? A gente não quer estar conversando com uma pessoa e daqui a pouco já chega outra e a gente já atropela o assunto, não. A gente está agendando os nossos horários, de acordo com as produções que a gente tem, os horários livres que a gente ainda tem, a gente encaixa e dá uma atenção específica àquela pessoa. Tem o telefone aí de contato? Exato. Vamos lá, o nosso WhatsApp, tá? Você vai falar com a nossa equipe aí pelo WhatsApp. DDD 24 99264 3350. Repetindo, DDD 24 99264 3350. É assim que vai nos achar e também nos acha pelo Instagram, né? Redes sociais, estamos aí, @Estúdio Preferido. Nos acha aí também no Instagram, também pode nos mandar um direct ali que a gente está pronto para responder, marcar, agendar e trazer a solução que você precisar aqui. Agora, nós vamos lançar também o primeiro episódio do nosso podcast, né? Na verdade, esse é um bate-papo introdutório ali, mas nós já gravamos o primeiro podcast, que foi um bate-papo sensacional, né, Hugo? Muito top, não foi? Muito legal. Fala pra gente como é que foi aí. Foi bacana demais, gente. É uma pessoa, Diogo, com uma história de vida, né, de transformação forte demais, gente. Muito bacana e de grande sucesso, né? De grande relevância na música, né? Então, assim, não, foi bom demais, gente, o bate-papo. Já ele vai estar disponível. A gente vai falar quem é já, Diogo? Acho que a galera que acompanha a gente ali já sabe. Uma galera que já tá lá já até sabe quem é, né? Mas acho que, tipo assim, vamos deixar o seguinte. Tá. Quem não acompanha a gente ainda, se por um acaso você ficou curioso, entra no nosso Instagram, porque já tem um videozinho lá que revela quem é. Verdade. Boa dica. Hugo, obrigado pela oportunidade. Acho que certamente nós vamos produzir conteúdos aqui legais, de relevância, não só nichado, como nós falamos aqui, mas com toda certeza um conteúdo que você vai poder compartilhar com a sua família e um conteúdo legal, leve, descontraído, sem muita formalidade. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia. É isso aí. Não, sem dúvida, Diogo. É isso, vamos muito junto para esse projeto aí, né, que já deu muito certo, né, que a gente já está vendo, né, bons frutos aí, né, dele. Te agradeço por aceitar esse desafio aí, quando a gente fez esse convite. Né? E vamos para frente, cara. Agradeço toda a equipe que está trabalhando com a gente, né? Tarcísio, Cláudio, né? Enfim, todo mundo que trabalha com a gente aqui na equipe. Agradeço você, agradeço minha esposa Priscilinha, que me apoia em tudo quanto é projeto que vocês imaginarem, gente. Ela tá lá me apoiando, sempre fala, não, vai lá, vai dar certo, vamos, faz sim e tal. Então, assim, é muito bom contar com pessoas assim. Verdade. Né? E a gente estar próximo de pessoas desse naipe, né, Diogo? Fernandinho e Zilene também. Fernando e Zilene, não Tô pode com falar, saudade né? daquela janta lá, hein? Janta top, né? São aquelas pessoas que investem literalmente nos nossos sonhos, né? Nos nossos projetos. A gente não pode deixar de citá-los aqui, né? Então, assim, são alguns agradecimentos também, só pra gente estar concluindo aí. Eu sei que você tem também, né? Eu quero agradecer a minha preferida Yara, minha esposa, minha amiga, minha parceira, meu amor, e a minha preferidinha Maitê, coisa mais linda do mundo. Daqui um dia já tá correndo aqui, vai ser... Já, a gente vai estar gravando, ela vai querer subir na mesa. Sossega, Maitê. Tira a mão daí, Maitê.
deve ser comportadinha. Obrigado, amo vocês. É isso, gente. Valeu. Muito obrigado por nos acompanhar aqui nesse primeiro episódio, tá? Mas, na verdade, foi o primeiro bate-papo, digamos assim, né, Diogo? Porque o primeiro episódio, de fato, já tá chegando aí por completo para vocês assistirem e acompanhar. Fica ligado, compartilha com todo mundo que você tem aí nas redes sociais, manda para todo mundo, porque vem muito conteúdo top de linha aí para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta, deixa seu like, compartilha. Nós precisamos da sua ajuda. Através desse canal, nós queremos gerar crescimento e transformação na vida das pessoas.